Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma leitura semanal para a gente entender aqui através do tarô o que a espiritualidade tem a dizer sobre os seus próximos 7 dias, tá bom? Se você precisa fazer alguma leitura ao tarô e você não está em boas condições financeiras nesse momento, fica até o final, que no final eu vou disponibilizar algo que pode te ajudar, tá bom? Então essa é uma tiragem para quem escolheu o deck azul, tá bom? Vamos ver o que a espiritualidade tem a trazer de orientação para os seus próximos 7 dias, tá bom? 7 dias a partir do momento que você está vendo essa tiragem. Vamos lá, mensagem da espiritualidade. A gente começa com o arcano da força, arcano muito positivo, tá? Falando sobre um começo de semana onde você pode estar lidando com muitas coisas, até diversos obstáculos, mas que você vai estar tirando de letra. Esse é um arcano muito voltado para a inteligência, para o intelecto, para a paciência, para o autocontrole. Então esse começo de semana pode ser marcado por isso. O arcano da força pode fazer referência ao signo de Leão. Sua semana, o começo da semana pode ser marcado por figuras do signo de Leão, principalmente figuras femininas, porque o arcano da força ele também faz referência a figuras femininas, tá bom? Então, dentro dessa energia, a gente tem um 6 de paus. Olha que maravilha. Arcano da força junto com 6 de paus. A força fala sobre superação de obstáculos, né? Um momento que a gente tem muito controle, muito discernimento sobre tudo que está acontecendo. Pode ser um período bom para trabalhar questões de autoestima. Pode ser que você já esteja se reconhecendo, né? Mas, caso você não esteja, é ótimo para trabalhar isso, tá? Principalmente se você é uma pessoa de signo de leão, aproveita, que isso aqui é uma energia muito positiva, viu? E eu acredito que tá ressoando muito com o signo de leão. Se você tem leão forte no seu mapa astral, aproveita, tá? Como eu falei, a força ela pode fazer referência sobre figuras femininas e a gente tem os 6 de paus. Uma figura feminina pode te trazer algum reconhecimento, alguma palavra que pode ser agradável para você, ou então ter algum ato em relação a você que pode acabar sendo muito positivo, tá? É um momento onde eu vejo uma energia de sorte, de certa forma, vejo você conseguindo lidar com muita coisa. Só que assim, quando a gente fala de arcano da força, é preciso a gente entender que esse momento de autocontrole, que a gente tem muita influência acerca de dar conta dos acontecimentos ao nosso redor, isso passa, né? A vida muda o tempo inteiro, a vida tem os seus ritmos, tem as suas ondas, tem as suas fluências. Não se apegue a isso, tá? Se tem alguma coisa que tá dando muito bom na sua vida, que tá fluindo com facilidade, não conte que a vida vai ser sempre assim, sem a necessidade de você fazer o que precisa ser feito para que as coisas se mantenham dessa forma. Não conte com a sorte, porque o arcano da força muitas vezes fala de um período que a vida tá conspirando ao nosso favor. Tem obstáculo acontecendo, tem problema, tem isso e aquilo, mas a gente tá dando conta. Não conte com isso, se previna, seja precavido ou precavida, tá? Por quê? Porque depois do arcano da força, a gente tem o arcano do enforcado. E o arcano do enforcado, ele chega no tarô porque a gente subestimou a nossa sorte, porque a gente subestimou a nossa força. E aí é quando a gente entra no momento utópico que a gente precisa aprender a se adaptar aos acontecimentos da vida. Então aproveite esse momento, ele é muito positivo. Mas compreenda também quais são as responsabilidades que vêm junto com esse poder que a vida está te oferecendo nesse momento, né? Com esse livre-arbítrio em lidar com as situações. Entenda quais são as responsabilidades que podem te prevenir caso alguma espécie de azar se manifeste. Não que vá se manifestar, mas essa é uma sabedoria que a gente precisa ter quando a gente lida com o arcano da força, né? E aí, ó, eu tava falando sobre o enforcado agora. Olha, eu estava falando exatamente sobre isso. E o tarot trouxe exatamente essa energia. Preste atenção. Não subestime as suas forças, não subestime o seu poder de atuação na sua realidade, porque a gente está falando de arcano do enforcado. O arcano do enforcado, ele fala sobre um momento que a gente precisa mudar a nossa postura, a gente precisa mudar o nosso ponto de vista sobre as situações que estão acontecendo, porque de certa forma a gente está nutrindo alguns paradigmas, alguns comportamentos que são, de certa forma, utópicos, que são fantasiosos, que não estão conectados à realidade. Então, presta atenção. Não se permita ser mimado pelos sucessos que a vida pode te oferecer. Saiba receber, aproveite da melhor forma, se reconheça, reconheça o seu merecimento diante daquilo que acontece com você. Mas não deixe de trabalhar duro, não deixe de se comprometer com aquilo que precisa ser feito para que as coisas possam continuar a fluir dessa forma, tá? A gente tem o arcano do enforcado junto com o pajem de paus. Então, assim,
Esse arcano do enforcado pode estar falando sobre atrasos, pode estar falando sobre interrupção. Interrupção no fluxo de alguma coisa que está acontecendo, tá? Isso daqui, o Pajem de Paus pode estar falando sobre o começo de algum projeto, alguma coisa que você está com muita vontade de fazer lá pelo meio da semana, e pode ser que você perceba que do jeito que tá, não tem como acontecer. Que algumas mudanças, algumas adaptações são profundamente necessárias, tá? O arcano do enforcado, ele também pode estar falando sobre alguma pausa, algum atraso, né? Alguma suspensão dentro de alguma situação que você pode estar fazendo, ou então que tenha influência de alguma figura mais jovem, tá? Uma figura mais jovem. Eu acredito que o pajem, ele pode falar de uma pessoa no máximo até uns 25 anos, provavelmente, que seja de signo de fogo. Provavelmente Áries, Leão ou Sagitário. Ou que tenha bastante dessa energia mais colérica, mais entusiasmada, mais expressiva. Pode ser que você passe por alguma situação mais delicada com alguma figura com essa energia já no meio da semana. Se você tiver essa energia, se você for essa pessoa que é descrita pelo Pajem de Paus, presta atenção, porque algum comportamento seu ou precipitado, ou imaturo de alguma forma, pode acabar levando você a uma situação que você fique estagnado. Que você precise parar para pensar e mudar a sua forma de lidar com aquela situação, tá? O meio da semana, ele é um período para observar, para prestar atenção naquilo que está acontecendo ao seu redor. Muitas coisas podem deixar de fluir como você gostaria e o mais importante é se permitir mudar. Não continuar apegado a ideias, a padrões de pensamentos, a formas de ser e se comportar diante da vida que estão te levando a alguma espécie de estagnação. Não bata de frente com o arcano do enforcado, porque do arcano do enforcado a gente só sai através do arcano da morte. E o arcano da morte representa uma mudança completa e profunda, e uma mudança que a gente precisa decidir tomar. Então pode ser que no meio da semana você tenha que bater de frente com algumas coisas que você vai ter que encarar que você precisa mudar. E pode ser uma mudança meio dolorosa. Porque para mim é como se fosse uma espécie de metamorfose. E quando a gente fala, por exemplo, se a gente pega o exemplo da borboleta saindo do casulo, é extremamente doloroso esse processo de romper o casulo. Mas é só através desse processo que ela consegue expandir um líquido que existe nas suas asas, que é através dessa força que ela faz, que esse líquido se expande e as asas dela tomam forma. Se qualquer pessoa tentar tirar uma borboleta do seu casulo, ela não passa por esse processo e as asas dela dificilmente vão se desenvolver e ela não vai conseguir ter a liberdade. Então, provavelmente você vai passar ao longo do meio da semana por alguma situação que vai ser necessário com que você assuma a sua responsabilidade, principalmente acerca dos seus comportamentos que podem terem sido, de certa forma, precipitados ou imaturos em relação a alguma coisa que você agiu, ou que você pensou, ou que você esperava e que não estava realmente conectado com a realidade das coisas. A realidade que existe ao seu redor, que é mais palpável e concreta, tá bom? Por fim, a gente tem o Arcano da Justiça. Arcano da Justiça falando sobre um final da semana, né, desses próximos 7 dias, que pode ser mais racional. Acredito que assim, esses acontecimentos do meio da semana, eles podem te levar para um lugar muito analítico, um lugar muito reflexivo e bem mais ponderado das coisas que estão acontecendo ao seu redor. O Arcano da Justiça pode falar também sobre você lidando com algumas coisas mais burocráticas, tá? E esse Arcano da Justiça, ele vem com uma Rainha de Ouros. Período muito positivo para você que está passando por alguma dificuldade financeira, alguma coisa nesse sentido, entender como organizar, né? Todo o seu financeiro, os seus gastos, os seus afazeres, né? E aqui, Arcano da Justiça, isso daqui pode estar representando, né, alguma conversa, alguma situação mais ponderada que você venha a ter com alguma figura feminina, porque a Rainha de Ouros, ela também pode representar figuras femininas, tanto a Justiça quanto a Rainha de Ouros, figuras femininas. Porém, a Rainha de Ouros traz uma vibração de signo de terra, ou seja, provavelmente pessoas que podem acabar marcando o final da sua semana sejam mulheres de signo de Virgem,
Touro ou Capricórnio, ou mulheres, ou pessoas com uma grande energia feminina que tenham bastante dessa energia de terra no seu mapa astral, tá? Principalmente ali no Sol, no Ascendente, na Lua. E isso pode estar relacionado a algum movimento que você tenha em relação a essa pessoa, ou que essa pessoa tenha em relação a você, para ajustar alguma coisa, tá? Alguma mudança necessária, algumas questões aí de ordem mais burocrática, tá? Eu sinto que essa tiragem ela também pode estar falando com algumas pessoas que vão precisar resolver alguma questão mais burocrática, mais próximo do final da semana. E como a gente tem uma rainha de ouros, eu acredito que você vai conseguir lidar com isso da melhor forma. Se você tem alguma coisa que precisa ser resolvida acerca de documentos, acerca de questões mais burocráticas, o final da semana é um ótimo período para você fazer isso, para você focar nisso, tá? É um período mais racional, então eu acredito que assim, toda essa carga emocional que você tende a viver de uma forma mais positiva no começo da semana, de uma forma mais introspectiva no meio, provavelmente no final da semana você vai estar numa vibração muito mais racional e analítica, tá? Até com um senso mais crítico daquilo que você precisa gerir na sua vida, de como você está levando os seus projetos, de como você está cuidando das coisas que você vem desenvolvendo. E assim, o conselho da espiritualidade para você lidar da melhor forma com essa semana, ele vem através da roda da fortuna. Se permita mudar, se permita contemplar as mudanças da vida, se permita ser fluido diante dos acontecimentos que estão acontecendo ao seu redor. Também compreenda a roda da fortuna, ela é um arcano que muitas vezes fala sobre a interferência do destino de terceiros no nosso destino. Então, assim, nem tudo que vai acontecer com você essa semana é justamente alguma coisa que tem a ver com você. Muitas vezes é o caminho de uma outra pessoa que cruzou o seu e aquilo era determinado de acontecer na vida daquela pessoa, mas acaba influenciando a sua vida, mas não necessariamente é sobre você. Então presta atenção, porque nem tudo que vai acontecer com você essa semana é sobre você. Muitas vezes é o destino de outra pessoa que está cruzando o teu e você está ali no meio do caminho e vai dar uma alterada nas coisas que você está vivendo. Mas se permita ser fluido, tá? Se permita mudar os seus planos. A gente tem Roda da Fortuna com 4 de espadas, tá? A Roda da Fortuna é mudança, 4 de espadas. É aquele momento que a gente para pensar, que a gente para traçar a nossa estratégia de como a gente vai lidar muitas vezes com algumas coisas. 4 de espadas também pode falar sobre o descanso, tá? Para pessoas aqui nessa tiragem que estão tendo péssimos hábitos dentro do seu descanso, não tá conseguindo descansar direito, ou então na hora que vai dormir quer ficar um monte de hora no celular, que tá sem hora para dormir, tá sem hora para acordar, que não tá tendo o seu tempo para se recolher dentro de si, né, para poder desligar um pouco. Roda da Fortuna pode estar falando sobre a importância de você mudar os seus hábitos de descanso, tá? Você dá uma mudada nos seus padrões, dos momentos que você tem para você, os momentos que você tem a só, né, para poder organizar suas ideias, principalmente se você não tá tendo isso, tá? Então eu acredito que assim, essa roda da fortuna pra mim, ela faz todo sentido, porque ela vindo numa semana onde cai o arcano do enforcado, que é mudança de paradigma, se permita mudar, nem tudo que vai acontecer essa semana que foge do seu controle e que é desagradável pra você é necessariamente ruim. Muitas vezes é um auxílio da espiritualidade para que você possa alterar alguns planos que são necessários para que você alcance um resultado mais prático, mais palpável e mais concreto para você. Que se você não passa por uma situação dessa, se você não tem esse momento de mudança de paradigma, de mudança de planos, de mudança de estratégia, de forma de agir, talvez você não vai alcançar os seus resultados da melhor forma. Então, aproveite, se permita mudar junto do fluxo da vida, porque muitas vezes é algo positivo para você nos seus caminhos, tá bom? Então é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Como eu tinha dito, toda semana eu estou disponibilizando 2 vagas por um valor que eu chamo de valor social, para pessoas que muitas vezes não têm tanta condição assim de fazer a leitura pelo valor comum, né? Que é a minha leitura pergunta avulsa 30, o meu atendimento aprofundado 90 e a minha consulta completa 197. Se você não tem essa condição, essa semana eu vou estar liberando apenas uma vaga para fazer 4 perguntas ao tarô por 47, porque uma outra vaga já foi preenchida, tá? Toda semana geralmente eu disponibilizo 2, mas uma pessoa já entrou em contato comigo conversando sobre a necessidade dessa vaga. Então, essa semana eu vou estar disponibilizando apenas uma vaga.
Se você sente que você é essa pessoa que precisa fazer essa leitura, né? Se você tem alguma coisa muito importante que precisa saber e esse valor ele é acessível para você, é só entrar em contato comigo que a gente verifica se essa vaga ainda está disponível para você poder fazer a sua leitura, tá bom? Espero que essa tiragem tenha te ajudado, tenha feito sentido para você de alguma forma e depois me conta se te ajudou, tá bom? Que isso também é importante para o meu trabalho. Então é isso, eu sou o Max e até a próxima leitura. Espero que essa tenha te ajudado nesses seus próximos 7 dias, tá bom?